Abram as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 58, e o tema da mensagem é o verdadeiro jejum. Então, queridos, eu quero ministrar um pouquinho sobre jejum. Eu quero ministrar um pouquinho sobre o que é o verdadeiro jejum, o que Deus tem para nós em relação ao jejum. Jesus fala sobre jejum, Jesus aconselha o jejum, ou seja, vai lá em Mateus capítulo 6, no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus fala sobre jejum, ou seja, jejum é bíblico, jejum é algo que nós devemos fazer no seu tempo certo, conforme a sua condição física, conforme a sua saúde, sem algo exacerbado, ok? Todo sacrifício já foi feito por Cristo na cruz. Ah, pastor, estou jejum, morrendo o jejum, estou quase perdendo os sentidos. Isso não é jejum, isso é tudo menos jejum. Isso é sacrifício humano para tentar agradar a Deus. De todo sacrifício, Jesus já fez na cruz, amém? Então, durante muito tempo, o nosso Brasil, né, a nossa colonização portuguesa, então toda a herança também católica, apostólica, romana, sempre apregoou que é pelo esforço que você conquista. Então é pelo sacrifício, aí a subida de joelhos em escadarias, então levando a cruz por quilômetros e quilômetros até determinado local, ou seja, não é por sacrifício. Amém, queridos? Então o jejum, quando ele exacerba, quando ele passa dos limites, é porque você não compreendeu ainda o que é o jejum. O jejum é um momento de consagração, é um momento onde você se separa para Deus. Mas eu quero meditar no capítulo 58, um texto que Deus vai falar muito aos nossos corações. Todos acharam? Isaías 58, e para leitura prefacial, versículo de número 5, Isaías 58, versículo 5, você que já achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. Todos acharam, amém? Tem Isaías na Bíblia? Graças a Deus, né, queridos? Isaías 58, versículo 5 diz assim: seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos o adorar, continuar a adorar a Ti, Senhor. Obrigado porque a razão de estarmos aqui não há outra, Deus. És Tu, Deus, tudo se move por Ti, é para Ti, por meio de Ti. Deus, queremos cultuá-lo, adorá-lo. E sabemos que jejum também é um momento de adoração, mas por vezes, meu Pai, somos levados a um jejum que não Te agrada. E nós queremos meditar nesta manhã sobre o verdadeiro jejum, Senhor. Então nos ensina, venha nos podar, melhor dizendo, venha nos pautar também nas Tuas Escrituras, nos ensina o que Tu tens para nós em relação a essa temática. Deus, e usa-me nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Queridos, quando nós falamos sobre o livro de Isaías, esse grande profeta, esse profeta messiânico, esse livro que 66 capítulos, que tem o seu capítulo áureo, o capítulo 53, que fala sobre todo o ministério de Cristo na terra, toda a obra dele na cruz. Mas certo é que Isaías vai profetizar, vai ser usado por Deus como profeta num período muito conturbado dos reis, onde os reis, principalmente de Judá, porque o reino do norte também já estava totalmente corrompido, mas o reino do sul também começa a se corromper, e era uma sucessão, quase que um rei seguia Deus, outro abandonava Deus, e assim sucessivamente. Então o povo começa a entrar numa idolatria, o povo começa a se desviar de Deus. Então o período em que Isaías, Jeremias profetizam, esses homens pegam um período muito conturbado da história do povo de Israel, um povo que estava desviado, queridos. E eu iria começar a partir do capítulo 58, mas eu quero levá-los ao capítulo 1 de Isaías, rapidamente. Eu não botei aí para passar no online. Eu quero dar bom dia também aos amados irmãos que nos acompanham pela plataforma do YouTube. Eu não coloquei o capítulo 1, aí não vai passar na TV para você. Então pegue a sua Bíblia, isso é até bom que o incentiva a estar com a sua Bíblia aberta. Não confie jamais no pregador, sempre questione e sempre tenha a sua Bíblia aberta para confrontar com aquilo que ele está pregando, ok?
Isaías capítulo 1. Olha o povo que Deus estava tratando. Olha como era o povo de Deus nesta época. Versículo de número 2. Isaías 1, versículo 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Pule na sua Bíblia e vai lá para o versículo de número 13. Olha que Deus fala em relação ao povo. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. É Deus que está falando. Versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E depois continua os versículos, pecado e iniquidade. Deus fala que não ouve as orações que são feitas, eram feitas por aquele povo naquela época. Deus fala, eu não aceito mais as ofertas de vocês. Não adianta vocês virem até mim, porque eu não irei atendê-los. Deus está falando, olha, estou a ponto de sofrer. Deus está sofrendo criei filhos, a Bíblia diz no versículo 2, engrandeci-os, mas eles se revoltaram contra mim. Deus abençoou e depois se afastaram. Queridos, será que esse texto é tão distante da nossa realidade? Eu creio que não. Eu creio que não. Quantas vezes você não ouve testemunhos de pessoas que foram muito abençoadas e depois somem, esquecem de Deus? Quantos, ainda mais nos dias de hoje, onde o certo se tornou errado, o errado se tornou certo, e as pessoas na sua religiosidade vão entregar ofertas, na sua religiosidade vão em ajuntamentos solenes. O que é um ajuntamento solene? Estamos aqui no ajuntamento solene, igreja reunida. Mas olha o que a Bíblia diz do ajuntamento solene. Não posso suportar iniquidade, que é pecado perene, pecado continuado, pecado sem arrependimento. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus fala, olha, não vou atender as orações de vocês. Porque quando vocês se reúnem, é um ajuntamento solene, lindo. Entretanto, associado a tudo isso, tem pecado que o povo não quer se arrepender. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Querido, é esse contexto, é esse povo que Deus está tratando. E a minha oração é que você não se sinta de forma alguma, não inserido nisso tudo. Porque em algo Deus quer tratar os nossos corações. Amém? Em um determinado setor da tua vida, Deus quer trabalhar na sua vida, no seu coração, na sua caminhada com Ele. Então volte lá para o capítulo 58. É esse povo que Deus está tratando. É esse povo que jejuava, queridos. É o mesmo povo que jejuava, era o povo que chegava num ajuntamento solene, orava e estava em jejum. E Deus olha, eu fico olhando, Deus olhando aquele povo, jejuando, indo à igreja, ajuntamento solene, indo à igreja, orando. Quem olha, que povo lindo, que povo perfeito, que ajuntamento maravilhoso. Olha como a igreja, ou seja, exteriormente, o estereótipo da igreja é de uma igreja perfeita. Mas olha o que Deus vai falar através do profeta Isaías quanto a esse povo. Capítulo 58, voltaram aí, por favor? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. Capítulo 58, versículo 1. Olha que Deus fala para Isaías. Clama a plenos... O que é isso, queridos? Clamar a plenos pulmões. Olha, rasga o verbo. Grita aí.
Em outras palavras, esse povo é surdo, ou se faz de surdo. Grita. A mensagem que eu estou dando para ti, Isaías, tem que ser a pleno pulmão. Tem que sair realmente lá de dentro de você. Porque o povo não está me levando a sério. Não é isso, queridos? Quando você está falando com seu filho, e às vezes tem que ser mais ríspido, e falar mais forte com ele, porque não está o levando a sério. E você tem que falar com seriedade. E o que Deus está falando, Isaías, olha, tu tens pregado, tu tens sido minha boca no meio desse povo, mas não tem havido mudança. Então, olha, tem que ser a plenos pulmões, grita, rasga o verbo com esse povo. Eu amo esse povo, por isso que eu não quero deixá-lo da forma como está. Amém, igreja? Glória a Deus. É o motivo de eu estar pregando nesta manhã. E essa mensagem é para mim também. Amém? Sempre o pregador está inserido nessa mensagem. Eu quero mudar nesse aspecto. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó, os seus... Isaías, como trombeta, meu amado. Você vai lá como trombeta, você vai gritar e você vai anunciar o pecado daquele povo. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. Amém, queridos? Evangelho é transformação. Evangelho, o que é quebrantamento? Quebrantamento é de dentro para fora. Quebrantamento é transformação de dentro para fora. O teu exterior tem que ser o que aconteceu antes no teu interior. Se o teu exterior não é reflexo do que aconteceu interiormente a você, isso é hipocrisia. Se o teu exterior não é reflexo do que acontece dentro de você, você é um hipócrita. Você tem uma vida aparentemente religiosa, mas ela é aparentemente mesmo. Ela é aparência. E Deus olha, Isaías, tu precisas gritar com esse povo. Toca a trombeta aí, porque esse pecado está me incomodando. Versículo 2. Versículo 2, olha o que Deus fala. Mesmo neste estado, qual estado? Iniquidade, pecado. Mesmo no estado de pecado, mesmo um povo em erro, mesmo nesse estado, ainda me procuram, dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Olha o que Deus está falando, esse povo, mesmo no estado que eles estão, em pecado, iniquidade, eles me procuram dia a dia, eles têm prazer em conhecer os meus caminhos. É um povo que procura, não deixa o direito do seu Deus, ou seja, perguntam pelos seus direitos. Queridos, é um povo que buscava, ou melhor, é um povo que tinha uma aparência de que buscava, de que clamava, mas mesmo no estado que eles estavam, em pecado, eles tinham prazer de estar na casa de Deus. Eles se alegravam em vir à igreja, mas era pura religiosidade, era puramente um bater ponto, era puramente uma satisfação que eles estavam dando à sociedade ou à sua família. Lembrando muito, queridos, hoje existem evangélicos que só vão à igreja no dia de ceia. Infelizmente, os cultos estão quase virando missas. As pessoas vão quase que para prestar contas a outrem. Não, mas interessante que o povo tinha prazer de estar na igreja, mas não mudava de vida. Continuava aquela mentira. Entrava, dava glória a Deus, aleluia, pulava, se alegrava, porque a Bíblia diz, tem prazer em saber os meus caminhos. Eles se alegravam, eles tinham prazer em saber o que era o caminho certo. Só que continuavam no mesmo estado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo número 3. Dizendo, e eles diziam, olha o que eles diziam, dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Olha o povo, na hipocrisia total, né? No estado que eles estavam em pecado, mas jejuavam. E eles ainda questionavam Deus, Senhor,
Nós jejuamos e tu não nos atendes. Nós estamos jejuando e não tem resposta alguma. Onde tu estás? É um povo que parece que não entendeu o que é conversão, não entendeu o que é ser nova criatura, mas vivia a religiosidade. E a igreja jejuava, cantava, tinha prazer em conhecer os caminhos de Deus. E é interessante que ainda pleiteavam, ou seja, botavam Deus na parede, por Deus não estar respondendo. Como se Deus fosse movido pela nossa presença física neste lugar. Deus não é movido pela tua presença física neste lugar. Deus é movido pela tua comunhão e teu culto íntimo com Ele neste lugar. Não basta eu estar aqui fisicamente, meu espírito não está, minha alma não está. Não adianta eu jejuar apenas para passar um tempo, e nesse jejum eu faço de tudo, menos ler a Bíblia e mesmo menos orar. Mas eu fiz o meu jejum. Mas eu fiz a minha religiosidade, o meu ato religioso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu vou ler novamente versículo 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Aí Deus vai responder um pouquinho, né? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios e exigis que se faça todo o vosso jejum por interesse. Queridos, eu estou para ouvir um jejum de alguém que não tem interesse próprio. Basicamente, todo jejum, até os dias de hoje, jejum em prol de algo. O jejum, queridos, é claro que a gente pode ter, todos nós temos nossas petições, amém? Mas não coloque o jejum como barganha para conseguir algo. E Deus fala: vós jejuais para os vossos interesses e mais, e exigis que se faça todo o vosso trabalho, ou seja, e vocês não fazem nada. É fácil assim? É jejuar e eu respondo? Não tem trabalho de vocês, não tem renúncia de vocês, não tem abnegação de vocês, não tem culto de vocês. É só para satisfazer o interesse de vocês? É essa a comunhão com Deus é assim? Jejum por interesse, jejum para receber? Querido, se for só isso, é vão o jejum. Deus não ouve. Deus falando: estou com meus ouvidos tapados, não irei ouvir as suas petições, porque é o jejum interesseiro. Quando você jejua para quem, queridos? Eu jejuo para Deus, amém? É um momento meu separado para Deus, e nesse momento, Deus vai te abençoar, vai. Deus pode te conceder aquilo que você tem sonhado, pedido, pode. Mas o meu jejum, em primeiro lugar, é para me consagrar a Deus. Amém. E a pessoa jejua e a vida dela, eu só não vou tomar café, não vou tomar café, vou comer só às 6 horas da tarde. Estou jejuando. Amigo, isso todo mundo faz, o atleta faz isso, aquele que faz jejum intermitente faz isso. Você jejum como qualquer outro. O que você fez nesse período? O que você mudou nesse período? O que você deixou de fazer? Faça o jejum daquilo que você gosta. Faça o jejum um pouquinho de ver jogo do Flamengo, meu Deus. Senhor, forte isso, hein? Forte, né? Acho que Deus não está nisso, não. Mas, queridos, é jejum daquilo que você gosta. Daquilo que vai, e mais, não é só isso, é porque em deixando de fazer aquilo que eu gosto, daquele tempo, eu vou ter um tempo para Deus. Não é só deixar de fazer o que eu gosto. Poxa, isso todos podem fazer. Mas aproveitar aquele tempo que, entre aspas, sobrou, adore a Deus. Esteja em comunhão com Deus. Mas Deus está revoltado com esse povo que jejuava de forma hipócrita, mesmo assim queria respostas, e Deus fala: olha, os jejuns que vocês fazem são apenas para os seus interesses, vocês não cooperam em nada. Versículo 4. Olha o que tinha mais no versículo 4.
Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunha o iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Um povo que orava, queridos, jejuava para ganhar do outro. Jejuava para superar o outro. Jejuava por causa de briga, de rixa. Jejuava para que o inimigo morresse. Ou seja, sempre era para ele, em virtude dele, para ele, sempre com os seus interesses próprios. Mas em momento nenhum você vê o povo se arrependendo e mudando de vida. Quem está entendendo, diga amém. Versículo de número 5, foi o versículo que eu abri a pregação. Deus fala: seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como o junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto de jejum e de aceitável, Senhor? Será esse jejum que bota pano de saco, ou seja, só aparência, só exterior, que anda de cabeça baixa? Jesus, quando fala sobre jejum, em Mateus capítulo 6, olha, você que jejua, olha, para de andar de cabeça baixa, sofrendo. Hoje jejuei, foi tão difícil para mim o dia. Jesus fala: lava o rosto. Ninguém tem que saber do teu jejum, não. Não dá publicidade para o teu jejum, não. Porque isso quer trazer glória própria. Lava o rosto como se nada estivesse acontecendo e anda. Vai embora. Mas aqui era a necessidade de demonstrar pano de saco, que é a humilhação. A necessidade de mostrar o jejum que elas estavam passando. Tudo de forma hipócrita. Versículo número 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Aí Deus vai falar qual é o jejum que ele escolhe. Preste atenção no versículo 6, queridos. Olha o que diz versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? 2 pontos. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces o teu do jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Olha o que Deus fala: o verdadeiro jejum que eu quero, em primeiro lugar, solte as ligaduras da impiedade, solte, seja livre, largue pecado, iniquidade, seja livre, largue as ligaduras disso, quebre isso. Esse é o jejum que eu quero, santidade. Antes de vir em religiosidade, de quanto tempo eu vou jejuar, e o jejum interno teu? E a tua vida com Deus? Queridos, na minha opinião, e é bíblico, o maior jejum é andar com Deus. Porque andar com Deus dia após dia, você está renunciando a alguma coisa. Dia após dia, você está jejuando, mesmo que de forma inconsciente, por algo. Eu não estou falando que você não deva jejuar, queridos. Faça o teu jejum de 6, de 3, de 4 horas, sei lá, isso é conforme a tua condição física, de saúde, que você pode fazer. Faça o teu jejum. Mas qual o porquê de você jejuar? Qual o porquê de você jejuar? E Deus já falando: olha, o jejum que eu quero é a de santidade. O jejum que eu quero é de alimentar o pobre. O jejum que eu quero é de alimentar as viúvas, os órfãos, ajudar o necessitado. Amém, queridos? Glória a Deus. Se eu faço isso, se esse é o meu jejum por essência, se o meu jejum é essa caminhada com Deus, essa minha separação para Deus, é pensar no meu próximo, é estar como igreja, olhar para o meu irmão, para a minha irmã e ajudá-lo, auxiliá-lo em algo que eu possa fazer, esse é o verdadeiro jejum. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus possa usá-lo em jejum. Olha, jejua hoje. Ajude alguém. Jejue hoje. Vença esse pecado que você está lutando. Jejue hoje. Começa a orar pelos teus inimigos. Jejue hoje. Começa a orar, olhar para aquela pessoa que não talvez passe ao largo de você e você começa a se aproximar dela. Jejue. Se aproxime das pessoas. Jejue. Amém, queridos? Começa a ler a Bíblia, jejue. Começa a orar, jejue.
Esse é o jejum que nasce aqui dentro, queridos. Porque esse jejum que nasce aqui dentro, aí sim ele vai falar alto, e eu vou separar um dia para jejuar fisicamente. Mas nasce aqui dentro de mim, amém? Não é de forma hipócrita, apenas para atender os meus interesses. Ah, eu estou doente, vou jejuar. Ah, estou precisando de emprego, vou jejuar. É sempre assim, você não encontra jejum diferente. Só existe jejum para pedir algo. Quando eu preciso de algo, vou jejuar. Queridos, eu não diria que esse jejum está errado, mas ele tem que vir consubstanciado, ele tem que vir cheio de jejuns interiores. Amém? Senão é apenas hipocrisia e eu não faço a minha parte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, queridos, quando Deus encontra um jejum puro, um jejum desse que realmente entende o que é se separar para Deus, olha o que começa a acontecer, versículo 8. Então romperá a tua luz como a aurora, né? O sol nascendo, aquela explosão do sol nascendo. Então romperá a tua luz como a alva. Queridos, algo estrondoso Deus vai fazer. Algo grande Deus fará. Milagres Deus concederá a nós. Amém? Quando Deus encontra esse jejum. Amém, meus amados? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É como eu me lembro quando eu estava ali no Monte Sinai e já morto de subir aquele Monte Sinai, né, queridos? 4 horas subindo, pedindo camelo, pedindo água, pedindo tudo, quase sendo arrastado. Cheguei, porque tinha que chegar antes do pôr do sol, antes do nascer do sol. Meu Deus, que correria. E os jovens na frente, eu não posso ficar atrás dos jovens, então tem que correr. Meu Deus, que aflição, mas cheguei. Quando eu cheguei lá, queridos, olha, explosão do sol nascendo naquele lugar. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Era uma explosão, claro que uma explosão de sentimentos, de visual, de tudo, queridos. Assim Deus faria conosco. Quando Deus encontrar esse jejum puro, esse jejum que vem das nossas, realmente, no nosso interior, Deus vai fazer algo milagroso na tua vida. Vai acontecer. É um jejum que não está apenas pautado no interesse meu, mas ele vem com base em mudança de vida, em transformação minha. Não é hipocrisia. Amém ou não amém? Eu confesso aos irmãos que é sempre, por isso que muitas vezes a religiosidade acaba tomando a frente da vida de muitos, porque nós adoramos um Deus que é Espírito, amém, queridos? Deus é Espírito. Você ora a um Deus que você não vê, mas você crê que Ele existe, amém? A nossa comunhão com Deus é sempre de forma invisível, não é palpável. E essa necessidade que o ser humano tem de algo palpável, começa a dar ensejo a ele a fazer deuses de madeira. Não é isso que a história mostra para nós? A idolatria, imagens, a necessidade de palpar, de apegar em algo, necessidade que eu tenho de ter o jejum de uma forma hipócrita, sem mudança de vida. Amém ou não amém, queridos? Versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Deus quer nos curar, amém, queridos? A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Deus abençoa, queridos. Amém? Pastor, eu vou abrir um jejum essa semana. Abra. Isso. Pastor, eu tenho sonhos. Tenha sonhos, coloque para Deus. Mas, antes de tudo, faça esse jejum interior. Senhor, onde eu preciso mudar? Senhor, tem essa área aqui que eu não consigo mudar. Não consigo mudar. Não consigo. Então talvez você tenha que fazer um jejum de televisão. Então você vai ter que fazer um jejum talvez de lugares. Então você vai ter que talvez fazer um jejum de amigos. Aí começa a apertar, queridos. Porque eu não quero que as minhas orações não passem do teto. Eu quero que as minhas orações sejam ouvidas por Deus. E esse é o jejum complicado, porque vai mexer com a gente. Vai mexer com aquilo que eu gosto. E esse jejum, faça esse. Você vai ver se a tua luz não vai brilhar como a alva, se a cura não virá
se a glória do Senhor não vai ser a tua retaguarda. Olha o que diz versículo 9. Então clamarás, e o Senhor te... Interessante, né, queridos, que é tudo que Deus falou que não ia fazer, porque o povo era hipócrita, agora ele faz. Né? No capítulo anterior, ou melhor, no primeiro capítulo de Isaías, Deus fala, esse povo pede, clama, ora, e eu não ouço. Agora o versículo 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como ao meio-dia. Ou seja, Deus vai fazer algo novo em nós. E o nosso desafio é isso, é romper. O nosso desafio é esse jejum que ninguém vê. É esse jejum que eu não preciso aparentar estar aflito, cansado. É esse jejum que é dentro de mim, que me transforma dia após dia. Glória a Deus. Versículo 11. Mais uma promessa de Deus. Olha aqui diz versículo 11. O Senhor te guiará continuamente. Creia nisso, amém, meu amado? O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos. Até em lugares áridos, secos, difíceis, Deus te fartará. E ele diz mais, em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, saúde. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Um jardim regado. Lembra-se de Jó? Quando Satanás, de rodear a terra, ele pleiteia pela vida de Jó, e Deus fala, tá vendo Jó, meu servo fiel? Aí Satanás fala, pois bem, mas tu também o cercas com uma sebe. Sebe são aquelas cercas naturais de plantas, né? Existe muito em jardins, nos Estados Unidos tem muito aquelas casas com cercas, né? De plantas. Ou seja, olha o que Satanás está falando, mas Jó é cercado por ti, tu cercas, tu o protege. Tira a tua proteção, para ver o que acontece se ele não blasfemará contra ti. E a gente sabe que Jó não blasfemou, né, queridos? Jó passou por tudo que ele passou, mas ele continuou firme com Deus, e Deus honrou aquele homem. Ou seja, a Bíblia diz aqui que Deus vai nos proteger como um jardim regado, um jardim cuidado, um manancial cujas águas jamais faltam. Nunca vai faltar nada na tua vida. Em nome de Jesus, não falta em nossas vidas nada. Se mantenha firme em nome de Jesus. Amém? Jejue. Mas o mistério todo é esse, jejuar. Jejuar. Amém? Versículo 12, olha como o versículo 12 é lindo. E eu quero e profetizo isso para os meus filhos. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, e restaurador de veredas ou caminhos, para que o país se torne... Eu quero que meus filhos, eu vou trazer isso para nossos dias de hoje, amém? E eu vou ler agora, os teus filhos edificarão as antigas ruínas que você, pai, deixou. Eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu. Eu quero que meus filhos restaurem coisas que eu fiz erradas. Eu quero que meus filhos não repliquem o que eu fiz de errado. Eu quero que meus filhos multipliquem aquilo que foi bênção na vida deles, que eles venham a ser muito mais abençoados do que eu. Essa é a leitura que eu faço. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. Quero que meus filhos levantem gerações de mais gerações. Amém? Que os filhos dos filhos dos filhos dos filhos deles sejam muito abençoados. E serás chamado reparador de brechas. Que meus filhos reparem as minhas brechas. Que meus filhos reparem as minhas brechas que eu deixo, que eu deixei e que eu vou deixar. Mas que eles fecharão as brechas. Não replicarão nas suas famílias, mas fecharão as brechas para as famílias e as gerações que eles vão formar. Amém, queridos? E restaurador de veredas, de caminhos, que eles restaurem os caminhos errados
que os pais fizeram. Amém, queridos? Você possa profetizar isso para os seus filhos. Pastor, mas são promessas que vêm do quê? Vêm de uma vida com Deus. Hoje você aprendeu, queridos, que jejuar é viver com Deus. Jejuar é você renunciar à tua carne. Isso é jejuar. O que você vai fazer como metodologia, que são dias, horas, aí é contigo. O que você vai fazer com metodologia para colocar isso, para planejar? E o homem, assim, o ser humano precisa de planejamento, queridos. Amém? Então planeje. A Bíblia diz que você vai levantar uma torre, separa, calcule aquela torre para ver se você vai conseguir construí-la, para não passar vergonha. Isso não é falta de fé, isso se chama planejamento. Porque confundem planejamento com negligência. Ou melhor, confunde fé com negligência. Ah, eu sou fé. Não, tu não tem fé, tu é negligente, cara. Você não se prepara para as coisas. E você coloca Deus, a fé, como álibi dos teus fracassos, dos teus... Planejamento não é o contrário de fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Se planeje na sua vida, se prepare para a sua vida, se prepare para o futuro, e Deus vai te honrar. Porque você fez a tua parte. Deus vai te honrar. Amém? Glória a Deus. Aí quando eu vejo tudo isso, queridos, e aí Deus te honra, Deus te abençoa, Deus abre portas, Deus te chama realmente, mas eu preciso me planejar, e eu confesso, amados, que nosso dia a dia é tão difícil, que se você não fizer realmente, olha, esse dia aqui, essa manhã eu vou jejuar, faça isso, crie metodologias, mas que elas não sejam hipócritas, que elas não sejam vazias, amém? Senão elas se tornam religiosidade, apenas está no papel também, apenas planejou, apenas fez, mas não mudou de vida, vem para a igreja e não muda de vida. E queridos, existe uma diferença entre iniquidade e pecado, né? Pecado, todos nós pecamos, iniquidade é permanecer no pecado. Iniquidade é o pecado constante, perene, contínuo, é o pecado sem arrependimento, é o pecado que você já aceitou na sua vida, é o fardo que você já botou sobre os seus ombros, e você acha que você tem que levar, não tem que levar, quebra isso em nome de Jesus. Ah, não resiste, resiste sim, jejua sobre isso, começa a ver nos cultos de quarta-feira, nós estamos pregando sobre os frutos da carne, começamos com prostituição, ninguém se prostitui do nada, algo aconteceu, algo levou àquilo, então se algo está me levando para aquilo, eu vou jejuar sobre aquele algo que está me levando, talvez seja uma amizade, talvez seja um local onde eu vou, então vou jejuar, não passo mais por ali, não converso mais com fulano de tal, isso é jejum, isso é jejum, isso ninguém vê, querido, só você e Deus, isso é jejuar, planeja, aí você coloca no papel, e enquanto isso, Senhor, eu vou tirar esses 3 dias aqui para estar orando contigo, jejuando, você vai ver como Deus vai cumprir essas promessas na sua vida, vai fazer muito mais do que você pensa, imagina e pede, Ele fará sobre a sua vida. Para fechar, versículo 14, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse, porque Deus falou nesta manhã, querido, em nome de Jesus, começa a jejuar hoje, começa a jejuar agora, ah pastor, mas eu tenho que planejar, agora, se você é homem de Deus como eu sou, eu tenho certeza que você é mulher de Deus também, Deus já falou contigo, o que você tem que jejuar? Na tua cabeça, peraí, tem que jejuar. Vou jejuar aquela sunguinha de Tarzan, vou jogar fora. Vou jejuar aquele biquíni que ninguém vê, vou jogar fora. Vou jejuar aquele aplicativo que eu tenho no meu computador, vou deletar do meu computador. Vou jejuar tantas coisas, queridos. Coloca para Deus o que está te separando dele. Esse é o jejum que Deus quer. Aí você vai ver tudo isso se cumprindo na tua vida, em nome de Jesus. Eu recebo isso para a minha vida. A boca do Senhor o disse.
Vamos colocar de pé. A boca do Senhor falou. Então que você possa voltar para sua casa e já ir no seu coração, Senhor, essa semana já estou jejuando. Aí talvez pergunte para você, mas vai ser o quê? De alimento ou de água? Não entendeu. Não entendeu. E não vou nem falar porque esse jejum é dentro de mim. Eu não estou falando que você não possa fazer jejum de água, de alimento, de frutas. Faça o jejum que você quiser, queridos. Como eu falei, planejamento é bom e te coloca no prumo para você ter um horário legal com Deus, para você separar. Mas se não tiver o jejum daqui de dentro, você vai ficar 5 horas, você vai deixar de comer fruta, vai emagrecer, legal aí. Deu resultado, né? Emagreceu. Mas, espiritualmente, enorme de gordo. Ou melhor, em pecado, enorme de gordo. Enorme de gordo. Então, meu amado, que você possa colocar para Deus, Senhor, eu sei que isso está atrapalhando minha comunhão contigo. E eu sei o que está me levando a isso. Essa semana eu vou jejuar. Eu vou jejuar. Eu vou parar de fazer isso. Vou parar. Enquanto isso, eu vou tirar, no primeiro horário da manhã, vou estar orando, não vou estar comendo nada, não quero que nada me atrapalhe, vou jejuar de televisão nesse horário, eu quero me separar. Senhor, me dá força para vencer esse meio aqui que está me levando a pecar. Senhor, me ajuda durante esse horário que eu vou estar orando em comunhão contigo, lendo a Bíblia, orando, a tirar essa pessoa do meu caminho, na escola, no trabalho, na faculdade, que está me levando ao erro. Senhor, tira esse namorado, tira essa namorada que está me levando ao pecado. Some. Deus vai falar contigo. Amém. Mas renuncie. Amém. Jejue em nome de Jesus.